Om Mani Padme Hum. Esse mantra, Om Mani Padme Hum, é considerado como um dos mais poderosos mantras do Oriente e ele tem uma função de meditação em algumas escolas e em outras escolas ele tem a função de nos preparar para meditações. Então vamos entender essas diferenças. Eu poderia até intitular essa aula de mitos e verdades a respeito de meditações. Então, de cara, vamos pensar o seguinte: por que alguns meditam de olhos fechados, outros de olhos abertos? Por que alguns colocam um movimento corporal na meditação e outros tentam meditar de forma imóvel? Porque uns preferem à noite, outros preferem de dia. Porque vários textos sagrados falam que meditação não é terapia. E outros textos apontam a meditação como um processo terapêutico. Vamos entender também, é necessário controlar a mente? Existe uma diferença, será, entre tentar fazer meditação e fazer meditação? E finalmente, por que existem escolas que trabalham com meditações muito longas mesmo, que envolve dias e mais dias? Então eu vou estar compartilhando todas essas questões aqui com você. Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro do Pedro Kupfer. É um livro muito raro de ser encontrado, muito raro, e na minha opinião é o livro mais profundo de meditação que existe aqui no Ocidente, em língua portuguesa, aqui no Brasil. É o livro mais profundo, inclusive eu e Juliana, que é uma acharya, uma mestra de yoga, vamos dar um curso de meditação a partir da semana que vem, e muitas meditações nós vamos nos basear aqui no trabalho de Pedro Kupfer, que foi um instrutor de yoga. Nós somos colegas lá nos anos 90, quando nos formamos em yoga, um yoga de linhagem tântrica, o Swastika. Então vamos começar essa nossa conversa. Na Índia, toda vez que você procura meditar, seja no yoga, no tantra, em algumas escolas advaitas e vedantas, que são linhas de pensamento, você vai meditar para se iluminar. Iluminar é aquilo que no Ocidente, mestre Jung, o psicanalista, o iluminado, chama de plenitude, sermos plenos. É um estado de plenitude que dura um pouco de tempo, mas você, uma vez que teve, nunca mais perde o contato com isso totalmente, e às vezes esses pequenos estados de iluminação é isso que é chamado de flow hoje, que é quando a pessoa toca um piano e gosta, ela entra na história, ou um pintor, ou um palestrante, ou um professor de yoga, ou alguém que vai surfar. É um estado assim que o mundo pode acabar naquele momento, que tudo faz sentido. Então a meditação na Índia, ela busca esse flow, e ela busca também, dependendo da escola, a ativação dos nossos chakras. Ativação, não é equilíbrio. Normalmente as escolas hindus são muito fortes. Nós temos uma ideia de professores de yoga ou mestres indianos muito bonzinhos, muito tranquilos, muito sossegados. E não, eles são muito fortes, eles têm um vigor do outro mundo. Um vigor incrível, incrível, incrível. E esse vigor dos mestres indianos vem nas práticas indianas de estimular os chakras. A meditação normalmente tem essa proposta, estimular. Então quem pratica meditação, principalmente as indianas, não tem uma postura calma, tranquila. Pelo contrário, são pessoas às vezes até agitadas, ansiosas de uma certa maneira, ansiosas para criar, tem uma energia vital incrível, tem muita cultura, muita cultura. Esse estereótipo da meditação, fazer com que as pessoas sejam muito tranquilas, muito sossegadas, é mais a relação da meditação com o taoísmo, que inclusive são as práticas de meditação que eu mais faço
as taoístas, que é o Qigong, o Tai Chi Chuan. Você procura manter uma serenidade, não importa o que aconteça na tua vida, uma pacificação. Mas as meditações do yoga, elas são muito... te dão uma força incrível, um vigor muito grande, um carisma também. As pessoas que praticam meditação são muito carismáticas. Agora, na meditação indiana, nós podemos falar em várias partes da mesma, que é Pratyahara. A Pratyahara é uma preparação para meditação, é o que as pessoas fazem muitos em aplicativos de meditação aqui no Ocidente, aplicativos do Instagram, do YouTube. É o Pratyahara, você se prepara para uma meditação. Então você tenta prestar atenção naquelas palavras que estão sendo ditas para você. Só que o Pratyahara do yoga é você abstrair de um monte de coisas, abstrair de uma série de situações e permanecer só em uma, mas abstrair na meditação de comer muito. Na Índia, de comer carne, o yoga está associado à alimentação vegetariana, vegana. Você procura se abstrair de notícias ruins, de distrações no celular, de maldades, de fofoca. Abstração. Olha, eu vou falar para ti, traz isso para a tua vida, você que está aqui comigo. Escreve num papel tudo o que você precisa abstrair, tirar da tua vida. E isso já é um processo de meditação. Abstrair notícias ruins, discussões políticas, brigas futebolísticas, bebidas e drogas de um modo geral, sendo permitidas ou não, abstrair de ganância, de avareza, abstrair de vaidade, até abstrair dentro do possível de uma parte do nosso ego. O ego é saudável, mas quando ele está exagerado... Então, essa abstração é uma primeira parte das práticas meditativas, chama Pratyahara. A segunda parte é Dharana, é quando você consegue observar tão somente uma coisa. Então pode ser um mantra, como esse mantra Om Mani Padme Hum, que é poderosíssimo, é o mantra que eu uso no Reiki 1 e 2, nas minhas formações. Então você fica com Japamala, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, totalmente concentrado naquilo, é Dharana. Ou você acende uma vela e fica olhando para a chama de uma vela, isso é Dharana também, só a chama da vela. Ou você olha para uma flor, ou para o nascer do sol, para o pôr do sol, ou para meditação na lua, que é incrível, meditação na oração do Pai Nosso. Então quando você consegue, primeiro, Pratyahara, abstrair de um monte de coisas, e essas meditações guiadas são muito boas, porque você só concentra em algo, mas você tem que dar o segundo passo agora, o segundo passo, que é começar a focar o teu olhar numa coisa ou outra. Esses dias veio a mim uma entrevista de uma pessoa falando sobre Tantra, esse Tantra um pouco mais ocidental aqui, que na verdade é um Tantra misturado com Reishi, com Osho, com terapias, e a ideia era que se eu permanecesse no sexo, na sexualidade tântrica, atento, totalmente atento, perceptivo ao que está acontecendo, eu conseguiria entrar num processo meditativo. Mas isso não necessariamente é real, porque essa permanência em algo ainda é uma parte da meditação, ainda é uma parte. E aí você começa a ter uma vida meditativa. Aonde você está, você olha para o sol, você olha para o rosto da pessoa amada, você quando está beijando, você beija a pessoa por inteiro, quando você está comendo, da comida surge uma meditação, isso é o que o Thich Nhat Hanh faz, que é um monge vietnamita incrível, uma pessoa bondosa. Existe a meditação contemplativa cristã. Então primeiro Pratyahara, você precisa se abstrair de um monte de coisas. Depois Dharana, concentração. Depois Dhyana, que é uma hora que você entra nesse flow,
que há um fluir na meditação, uma absoluta fluidez na meditação. Há uma soltura inacreditável no processo meditativo, quando você entra nessa prática de... Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, pronto. Quando você entra nessa prática de dhyana. Então, quem faz yoga, ele já está objetivando entrar no dhyana, que é essa fluência. E por último, você busca o samadhi. Samadhi é a iluminação. O que acontece, eu até quero que você deixe uma mensagem aqui, eu gosto muito, é que poucas pessoas buscam a iluminação, porque isso não é divulgado. Tanto a espiritualidade quanto a religião, por vezes, nós nos contentamos com migalhas, Ontem eu estava passando aqui na televisão, e eu gosto muito de assistir as séries da HBO, e mudando de canal, estava passando um jogo de futebol, e era uma disputa por pênaltis, e as pessoas todas ajoelhadas rezando. Então a religião, a espiritualidade, o pico dela é essa iluminação. É quando Jesus chega para os discípulos e fala: largue tudo e me sigam. Eu gosto de fazer esse questionamento, que é bacana para nós pensarmos, para mim pensar, para vocês pensarem, que é: se Jesus hoje, Yoshua, Jesus, tocasse o interfone aqui de casa, da tua casa, tocasse a campainha, o interfone, batesse palma e falasse para ti: larga tudo e me segue, nós iríamos largar o celular, a Netflix, largar os relacionamentos afetivos, largar a família também, largue tudo, absolutamente tudo, e siga-me. Quem de nós que realmente iria, se houvesse esse convite? E não necessariamente nós precisaríamos ir, não necessariamente, mas quando eu vou buscar o ápice da espiritualidade, pensar nessa visão da plenitude, da totalidade, num estado alterado de consciência, que não é ver auras, que não é ver energias, nem conversar com seres de outro planeta, nem canalizar uma coisa ou outra, é algo muito maior que isso. Então isso se chama samadhi. E o samadhi, ele tem algumas divisões, que é o Bidya Samadhi, ou a pequena iluminação, que é o estado que você tem, e aonde é o estado rápido, é o estado que no budismo chamaria de vazio, e esse vazio te dá uma percepção muito grande, né? Até como aqui estão conversando comigo, que legal, que é exatamente isso, né? Quando a gente questiona assim, né? Essa história de Jesus que eu falei, se Jesus tocasse a campainha na nossa casa e falasse: largue tudo e me siga, aí nós falamos, não é? Se fosse mesmo Jesus, eu iria. Só que acontece, primeiro, que Jesus teve muito poucos apóstolos, porque as pessoas não reconheciam. Nós não reconheceríamos. Outro dia eu encontrei um iluminado ali perto da Avenida Paulista e eu não reconheci. Eu tive uma vez na Índia com um iluminado e eu passei por ele porque eu fazia uma ideia do que era um iluminado, uma ideia, e não era. Nós fazemos uma ideia, eu não sei vocês, eu no passado, que se é um iluminado homem, ele tem que ter barba branca, que aliás é a figura de Cristo, né? A figura de Cristo é totalmente estereotipada, porque é loiro, de olhos azuis, e Cristo naquela região era moreno, cabelo negro, pequeno, mas nós temos uma ideia, uma formação, então nós perdemos esses mestres, e a meditação faz com que eu olhe com esses olhos, com o terceiro olho, o Ajna Chakra, que não é enxergar aquilo que eu idealizo. Por isso que muitos mestres iluminados se aproximam de nós e nós perdemos esses mestres, porque eu faço uma idealização deles. Quantas vezes que eu briguei com o mestre hoje, depois fiz as pazes, que eu briguei com outros mestres, depois fiz as pazes, se cria uma idealização, e a meditação te dá um olhar aqui, essa percepção. Mas o mais importante hoje é você ter
clareza, o que nós buscamos na meditação? Qual é o meu interesse com a meditação? Então deixa eu mudar um pouquinho e viajar um pouco para uma outra forma de meditação antes de voltar para a Índia, que tem essas divisões, que tem mantras. Vamos falar da meditação do Zen ou do Zazen. Zazen vocês conhecem muito porque hoje, logo depois da pandemia, do Covid, da pandemia, muitos budistas começam a palestrar no Instagram, no YouTube, e porque eles acabam sendo chamados, né, pela própria situação para ensinar meditações. E antes deles era a monja Koen e um ou outro monge que faz o Zazen. O que diferencia o Zazen da meditação do Yoga? Então vamos lá. No Yoga, na Índia, no Tantra, você fecha os olhos para meditar. Você fecha os olhos para tentar entrar nesse estado de pratyahara, de abstração, de dhyana, que é meditação. Então você fecha os olhos, ok? Na meditação do Yoga, do Tantra. No Zazen você fica de olho aberto. Você não exclui nada, você deixa tudo vir. No yoga você procura manter a mente num mantra, procura manter a mente observando a respiração. No zazen você deixa tudo livre. Você não faz contagem, você não imagina luz e fica de olhos abertos olhando para o chão. Olhando para o chão, o zazen é um convite para o que tiver que vir. No yoga, no tantra, pratyahara, você se abstém de um monte de coisas que você não quer na meditação. Então existem alguns trabalhos, eu vou pedir sempre as perguntas de vocês, a participação. Existe um trabalho, por exemplo, que se chama Vipassana, que é do Goenka. Depois escreve aqui se vocês conhecem o Vipassana do Goenka. Goenka é já falecido, mas ele que organizou essa meditação chamada Vipassana. Tem vários Vipassanas, vários. Tem o do Satyaprem, tem o do Osho, tem o do Renascimento, tem o do Yoga e tem o do Goenka, que é mais conhecido. Que você se inscreve num site chamado Vipassana e você fica 10 dias num local em silêncio. E são meditações muito parecidas com o Dharana, porque eles pedem para você prestar atenção às vezes na boca, às vezes na respiração, às vezes no suor, às vezes no frio, às vezes no calor. Então é uma meditação muito baseada no Dharana, que é a concentração em algo. Então alguém sempre diz, olha, agora você vai ficar 1 hora prestando atenção no seu lábio superior. Aí você fica 1 hora prestando atenção aqui. É um trabalho incrível, porque é uma meditação longa. São 10 dias que você senta-se, fica numa sala um monte de homens, numa outra sala de um monte de mulheres. Isso no Ocidente é feito assim, e homens e mulheres, e você senta e fica 10 dias sem poder falar com ninguém. O primeiro dia normalmente é terrível. Por quê? Porque a mente começa a perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu começo a agradecer a existência por estar vivo, depois de meia hora eu começo a amaldiçoar que meu corpo está doendo, e você não pode se mexer. Se um inseto pousar em você, na meditação Vipassana, você não pode tirar. Alguém vem e tira. Você não pode se comunicar com a pessoa nem assim, nem depois eu falo contigo, nenhum tipo de comunicação. E é um trabalho incrível, porque nós conseguimos notar a loucura da mente. Porque o terceiro, quarto dia, de um modo geral, e eu sempre gosto de falar aqui que eu não sou dono da verdade, então de um modo geral, aliás ninguém é, mas eu gosto de lembrar que eu não sou, de um modo geral existem exceções. No terceiro ou quarto dia é o pior, porque a mente começa a falar não pode falar, começa a pensar palavrões, começa a pensar raiva, indignação, começa a pensar maldades. Quando você está com muito calor, você tem que sentir calor, você não pode pôr um casaco. Quando você está com frio, você tem que sentir frio, ou melhor, quando você está com calor, você
sente calor, você soa. E a mente fala, estou com calor, estou com calor, estou com calor, no frio, estou com frio, estou com frio, estou com frio, estou com sono, estou com fome. E no Zazen da monja Koen tem um trabalho parecido com o Vipassana, só que ele é um pouco mais religioso. E a grande diferença é que no Zazen da monja Koen, você olha para o chão e ninguém fala nada. Você não precisa concentrar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem na respiração. Você só senta durante 1 hora e observa. Aí 1 hora levanta, anda um pouquinho, senta de novo e observa. São 14 horas por dia sentado. 14 horas por dia. E eu sinto que quem é jovem, é muito jovem, 16, 17, 18 anos, essas meditações são incríveis. Porque é muito bonito para o jovem ele descobrir logo de cara que ele não é a própria mente. Tanto no Zazen da Koen quanto no Vipassana do Goenka, os dois, você olha nitidamente a maluquice da mente. E você percebe que os pensamentos não são seus, eles vêm até você, mas eles não são seus. Eles continuam vindo. A diferença, e isso é uma aula que eu estou dando para você de meditação, para você entender, é que no Zazen da monja Koen não há nenhum tipo de instrução, você sente, é só com você, a viagem é sua. Você não usa mantras, você não usa visualizações, você não usa respirações, você não usa pensar, eu só vou pensar coisas bonitas, ou luzes, ou montanhas, ou a energia do sol. Não. Você deixa vir o que tiver que vir na meditação do Zazen, que tem a monja Koen, e tem uma série de outros monges hoje. Já no Vipassana existe uma direção. Da monja Koen existem os retiros de 3 dias. Normalmente eles são feitos no Pacaembu, em São Paulo, com ela, ou eles são feitos lá no Nazaré Paulista, que era um centro do Trigueirinho, lá nos anos 80, que ela reúne um grupo lá e faz esse de 10 dias. A comida é muito boa e a questão mais é ficar no silêncio. E no Goenka é feito, em cada estado cada região do Brasil tem uma forma de fazer essa meditação. Muitas pessoas, principalmente quando eu dou reiki, que eu falo dessas meditações longas, as pessoas ficam apavoradas. Ela falou, jamais eu vou ficar 10 dias, porque mesmo que você esteja aqui comigo e não queira fazer, é legal pensar, né? 10 dias sem celular, sem contato com família, sem ler jornal, sem falar no telefone com ninguém, sem assistir filme, sem ter atividade sexual, atividade carinhosa. A comida, o sabor da comida é bom, mas não é nada assim, não vai ter uma pizza, nem um vinho, nada disso. É se abstrair de tudo que está fora e você entrar em contato profundamente com você. Mas essas meditações, elas são sentadas. Aí você falou, tá, você já fez essas meditações? É que eu faço meditação há muitos anos, praticamente todo dia. Só que com o tempo eu comecei a perceber que esse corpo-mente que vos fala, esse corpo-mente que recebe vocês aqui e fica muito feliz, esse corpo-mente tem melhores alcances na meditação. Eu entro nesse flow, nesse samadhi, que é a pequena iluminação, nas meditações em movimento, que tem algumas escolas que não trabalham assim. O Zazen não trabalha, o Vipassana não trabalha. São escolas que querem que você medite sentado. E não há nenhum problema nisso. Aí vem uma opção. Você diz para mim, eu não gosto de meditação sentada. Você pode optar por fazer exatamente a que você não gosta, porque vai ser incrível. Você aprender a meditar em algo que você não gosta é uma disciplina, é uma superação do outro mundo. Ou você pode aproveitar uma meditação que você goste. O que você prefere? O desafio ou aquela que faça mais sentido para você? Hoje, no meu momento de vida, eu sigo a escola, algumas práticas de meditações que eu vou fazer, mas eu faço meditação não buscando a iluminação.
Você meditar buscando a iluminação é incrível, mas existe, na visão do Zen budismo, de várias escolas budistas, a ideia de que você vai meditar porque você já é um iluminado. É só para você se lembrar disso. Então o processo é muito bonito, porque a meditação se torna uma celebração. Por exemplo, uma meditação que eu gosto muito, chama Nataraja, ou Nataraja, como queira, que é colocar uma música bem legal, você apaga as luzes do teu quarto, se for noite, lógico, você fecha as portas para ninguém achar que você é maluca ou maluco, e você coloca uma música que você gosta, não música com vocal, tá? Não, eu adoro rock and roll, mas não vou pôr rock and roll, nem discoteca, nem Legião Urbana, nem Cazuza. Não, uma música mais, pode ser até tribal, com tambores, enfim, ou uma música New Age, e você vai, teoricamente, levantar as mãos para os céus e falar existência, ou Deus, ou eternidade, ou universo. Eu vou dançar para você, você mãe, você pai, como você queira chamar, eu vou dançar para você. E você dança 45 minutos. A sua dança pode ser dolorida, pode ser amorosa, pode ser sensual, pode ser religiosa. A tua dança pode ser celebrativa ou questionadora. A sua dança pode ser uma catarse ou pode ser um reconhecimento de quem você é. Mas você vai dançar aproximadamente por 45 minutos. 1 dia, 2 dias, 3 dias. No decorrer dessa prática, eu já fiz esses desafios muitas vezes no Instagram, inclusive, traz a dança para a tua vida, faz a meditação dançando. Você vai perceber que vai chegar um momento que você se torna meditativo. Mas essa diferença é importante você entender, porque com a monja Kuen, no Zazen, ninguém vai pedir para você dançar. Porque é uma outra escola essa. No yoga, ninguém vai pedir para você ficar imaginando pedaços do teu corpo, como no Vipassana, porque é uma outra escola. Até porque no Vipassana, ou melhor, vamos usar o yoga, né? Vamos usar o yoga. No yoga tem cabidal de meditações. Tem meditações com yantras, que são símbolos, mandalas ou yantras, como queiram. Tem meditações com mantras, tem meditações com posturas do yoga, tem meditações que enfatizam o pratyahara, que é a concentração em uma coisa só. Então entender um pouco da linha, como por exemplo o Rodrigo escreve aqui para mim, né? Eu pratico meditação para ativar os chakras. Então já é uma escola mais tântrica, que trabalha com ativação dos chakras. Já o Tai Chi Chuan, que eu adoro, é uma meditação que trabalha com o equilíbrio dos chakras. Ok? Então vamos continuar essa história. O que eu quero falar para ti, se vocês tiverem interesse, agora na próxima terça-feira, até eu peço para alguém me ajudar aqui com a data que eu esqueci, acho que é dia 16 de junho, se alguém puder me escrever, na outra terça, eu e a Juliana vamos dar um curso de 5 aulas, são 5 terças-feiras à noite, ensinando meditação do yoga, do zen, do Vipassana, do Osho, ensinando meditações com mantras, com mandalas. Vocês vão ter 5 aulas que é unir o meu conhecimento, que é mais taoísta, tântrico, mais ligado ao budismo, com o conhecimento da Juliana, que é um conhecimento do yoga. Ela é uma acharya yoga, uma mestra. Gratidão, Márcia. Terça-feira, dia 15/6 começa. Aí se alguém quiser tiver interesse, eu vou tentar passar aqui para vocês o e-mail da Juliana, que é um e-mail bem diferenciado, mas eu vou continuar aqui com a aula aqui. No YouTube, a Ananda, minha companheira, está aqui, ela está pondo no YouTube para quem quiser ver isso no YouTube, vai pôr no Instagram para quem quiser.
Então é uma formação para você começar a entender tudo isso. E vocês veem que eu dou muito conteúdo aqui, mas é lógico que nós vamos dar muito mais, porque são 5 aulas. Uma comigo e com ela, 2 com ela e 2 comigo. E é interessante porque é o que eu falo, quando você começa a dominar várias técnicas, eu sinto assim, algumas coisas. Primeiro, quando você faz uma técnica de meditação, você tem que manter um tempo essa técnica. Tem que manter um tempo. Quais são os inimigos da meditação? Às vezes eu digo, eu não medito porque eu não consigo entrar em meditação. Não consigo entrar em meditação. Porque você espera que alguma coisa aconteça. Existe essa crença que tem que parar de pensar, essa crença de que a mente vai sossegar, e não é. Às vezes a meditação até ela é muito caótica, ela é muito nervosa, as coisas passam pela nossa cabeça. E você fez uma boa meditação de permanecer sentado meditando, e mesmo com a mente caótica. Então alguns abandonam a meditação porque quer que aconteça uma coisa do outro mundo muito rápido. A meditação que eu mais fiz chama Kundalini, que é uma técnica do Osho. De tudo que eu fiz, essa foi a maior. É lógico que eu faço Qigong todo dia, praticamente todo dia, sem mentir. A Nanda, minha companheira, está aqui, ela é testemunha. E o Qigong é uma meditação, parece um pouco o Tai Chi Chuan. Eu tenho uma formação de Qigong também. Eu acho que o Qigong é a coisa mais abençoada que tem para você ter saúde, longevidade, meditação. Tem muitas aulas minhas de Qigong no YouTube. E tem muitas aulas de Qigong num curso de meditação que eu dou também, um que é enorme, que é para ensinar você a fazer meditação, mas esse curso agora está fechado. Ele está ligado ao Hotmart, às vezes abre, às vezes fecha. Mas tirando o Qigong que eu faço sempre, teve um momento da minha vida que eu sentia muita necessidade, e aí vai para a Érica, de fazer Kundalini. A Kundalini como é que é? Você chacoalha 15 minutos, e o que eu chacoalhei já na minha vida era um momento que eu trabalhava em banco, que eu ficava muito nervoso, um momento onde eu não estava cumprindo com o meu Dharma, que eu vivia uma história que não era minha, eu estava vivendo a vida do outro, Então eu tinha que à noite eu apagava a luz do quarto e chacoalhava 15 minutos, para pôr todo o lixo social para fora. O que é lixo social? Os tem que, você tem que fazer isso, você tem que viver aquilo, as preocupações, é o que a gente chama no Rio de Janeiro de Zé Urubu e de Maria Urubu, que fica, não vai dar certo, que fica te atormentando. Eu acho que o grande Zé Urubu do momento são as pessoas que acham que sabem tudo. Hoje isso é muito comum e às vezes sabem tudo de assuntos que elas nunca estudaram, né? Hoje se fala que tem muito infectologista de WhatsApp, administrador de empresas que se formou no WhatsApp, médicos que se formaram no WhatsApp. Então isso para mim tem uma energia muito ruim. E eu fazia Kundalini, hoje eu não faço mais, mas eu chacoalhava 15 minutos. Aí você dança 15 minutos. Porque o chacoalhar põe um monte de coisas para fora, O chacoalhar tira um monte de lixo da nossa vida, um monte de lixo. Então, primeiro você chacoalha, depois você dança, que as suas energias vão começar a se organizar. E a dança é uma das práticas mais poderosas, principalmente para quem é mulher ou para quem tem um lado muito feminino. A minha ânima, que é meu lado feminino, ela é muito forte. Eu tenho um lado muito feminino, muito forte. E a dança para mim, ela é incrível. A dança me transforma completamente. Então se você chacoalha 15 minutos, depois dança, essa dança vai te organizar. E a dança já é um processo meditativo. Você vê que antigamente as mulheres dançavam nas fogueiras, dançavam no Shabás, dançavam nas tribos. Os índios dançam o tempo todo. Então, primeiro chacoalha, depois dança. Depois você vai sentar. Tem uma que manda você deitar antes, mas eu prefiro que você sente. Não precisa deitar, senta e fica quieto
uns 5 minutos. Porque aí você vai ver como a meditação vai ser muito mais forte. Porque o Osho falava isso não é uma verdade, serve para alguns. Que antigamente a meditação, nós éramos lenhadores, ou andávamos muito, ou trabalhávamos com agricultura, e aí chegávamos para meditar, estávamos muito cansados. Aí sentava para meditar, você queria permanecer ali observando teus pensamentos. Hoje nós já ficamos muito sentados, já ficamos muito sedentários, não temos muito contato com o corpo. E aí quando eu sento para meditar, eu vou brigar com o Netflix, com a internet, com as redes sociais, com tantos filmes legais que tem, tantas músicas bacanas para escutar, tantos livros incríveis. E aí fica uma briga mesmo. Mas para algumas pessoas, quando eu falo assim, meditação é dançar, uau, porque agora a briga é boa. Criar um hábito de dançar todo dia à noite. Então eu fazia essa Kundalini, eu ensinei a Nataraja agora há pouco, e essa Kundalini que vocês podem pesquisar no YouTube, essa meditação, tem mais instruções no YouTube. Só que vocês viram que eu diminuí um pouco, tá? São 4 estágios, mas eu sempre fiz só 3, chacoalhar, dançar e sentar em silêncio. Tem até algumas músicas, às vezes, que eles indicam, tá bom? Normalmente é uma meditação da noite, mas pode ser feita a qualquer hora, sim. E é isso que eu quero ensinar para você, que você conheça um monte de meditações e você vai escolhendo. Então hoje, na minha vida, depois que eu fiz 50 anos de idade, eu comecei a perceber que a Kundalini começou a ficar para trás. Então são 2 formas de pensar também. O Osho ele dizia, e o Osho foi muito importante me ensinando meditação, que tem uma hora que a meditação não faz mais efeito para você. Que você tem que dar um salto, você tem que mudar de técnica. Por quê? Porque a mente, o ego, já se acostumou com aquilo. Não faz mais efeito nenhum. É como, por exemplo, às vezes eu vou numa igreja ficar quietinho, ficar silencioso, porque eu sou de uma espiritualidade independente. Então qualquer religião para mim faz sentido. Algumas coisas eu aproveito, outras não. Mas eu comecei a perceber com o tempo que às vezes eu vou em igrejas, e uma delas é o Mosteiro de São Bento, lá em São Paulo, que a missa é em latim, e eu vejo pessoas rezando, olhando no relógio. As pessoas rezando, olhando no relógio. Então eu não estou... Aquela missa, ela não faz mais efeito para mim. Sabe uma oração que faz muito efeito para mim? É a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, que eu perdoe mais do que seja perdoado, que eu ame mais do que seja amado, que eu possa compreender mais do que seja compreendido. Essa oração eu fico arrepiado quando eu oro. E ela é uma preparação da meditação. Lembra que eu falei no começo aqui da aula? É uma meditação da preparação da meditação. Mas tem orações que não fazem sentido para mim. Por exemplo, eu escutei muito o Pai Nosso em português quando eu era criança. Só que eu era obrigado a ir na igreja. Então hoje, quando eu ouço o Pai Nosso em português, às vezes não me toca tanto, mas pode tocar você. Então eu prefiro o Pai Nosso em aramaico, que eu oro bastante, que eu faço bastante. Então eu gosto de rezar o Pai Nosso em aramaico e viver rezar o Pai Nosso em aramaico e a oração de São Francisco, chama oração da paz. Ela é uma filosofia, isso mesmo. Eu acho que ela é um propósito de vida. Quando você declara que eu ame mais do que seja amado, você já não vai ter mais carência. A carência vem quando eu quero ser mais amado do que eu amo, que eu procure dar mais do que receber. Então não tem problema. Que eu procure perdoar muito mais do que ser perdoado. Então automaticamente eu passo a não desejar tanto que os outros me perdoem. Eu que preciso perdoar, soltar as amarras, como Jesus fala. Mas eu não quero falar aqui de mantra nem de oração, porque isso a gente pode falar de um outro dia. Até porque você vê que no yoga o mantra ele pode te preparar para a meditação, ou ele pode ser uma meditação propriamente dita. Mas para o mantra ser uma meditação, você tem que fazer muitas vezes.
e com uma concentração muito grande. Fazer por fazer, por exemplo, eu gosto muito de escutar Krishna Das, mas não é meditação. Às vezes eu ando, corro usando Krishna Das. Então é só uma música muito agradável de eu estar escutando, muito agradável mesmo, mas não chega a ser uma meditação, ok? Então você tem duas opções: ou você pega uma meditação e faz a vida inteirinha, mas você tem que perceber se ela está mexendo com você. Você tem que perceber se você está galgando estágios, que é essa pequena iluminação que eu falei do começo, que é o Samadhi, no Japão chama Satori, que é algo que nós temos pouquíssimas vezes na vida, pouquíssimas vezes, que é uma delícia ter, que queremos ter o tempo inteiro, mas não temos. Você tem que ver se a meditação está fazendo de você um ser humano melhor. E olha que você, para ouvir esse assunto meu aqui, você já é um ser humano incrível, que eu estou falando de meditação, de não violência, de amor ao próximo, de oração, não linkado a nenhuma religião. Então isso faz de você um ser humano bom, senão você não estaria aguentando essa conversa minha. Ou você faz uma que você faz a vida toda, porque está mexendo com você até o final da vida, ou por vezes você faz como o Osho. O que você sente que é mais legal? O Osho pede troca de tempo em tempo. Fica pelo menos 6 meses em uma, e depois você abandona aquela e passa para outra. Aí fica 6 meses e passa para outra. E você pode trabalhar também com meditações que envolvem os chakras. Isso eu posso ensinar para você nesse curso de meditação que eu tenho. Uma meditação para cada chakra. Veja bem, é uma para cada chakra, mas não é para fazer todas de uma vez, jamais. Eu vou falar um pouquinho aqui quais são, mas nunca fazer todas de uma vez só. Agora eu estou vendo aqui que eu não deixei um copo d'água, deixei o copo d'água lá embaixo, mas tudo eu consigo falar um pouco com a boca seca, me perdoem se eu engolir algum S aqui, algum R. Ou nessa formação que eu tenho de terapia tântrica, que ontem eu fiz uma live bonita aqui falando de tantra, liberdade e amor. Eu senti muita receptividade das pessoas, hoje também, e gratidão a vocês, amo vocês. Eu sempre digo, vocês não são meus seguidores, vocês são meus irmãos, porque eu proponho coisas para nós fazermos juntos. E jamais eu vou falar, você precisa de meditação. Eu falo, nós precisamos, hoje mais do que nunca. Porque esperar encontrar a felicidade só do lado de fora... Quando eu era jovem eu falava, se eu for para São Tomé das Letras eu vou ser feliz. E eu fui várias vezes, mas lá também vinha me visitar a dor. Quando eu for andar em Compostela eu serei feliz, mas não é exatamente isso. Quando eu for para a Índia eu serei feliz. Aí uma hora eu falei, não importa onde eu vou estar. Porque quem é meditativo, a meditação te acompanha como uma sombra. Então essas meditações para cada chakra, por exemplo, o chakra da garganta, que é o Vishuddha, tem uma meditação que é incrível. Você faz 6 meses, chama Giberishi, outros falam Giberishi, que é você sentar na frente de uma parede e ficar fazendo som sem sentido. Uau, isso é muito forte, muito forte. Essa trabalha esse chakra, o chakra da garganta. Você tem que falar de frente a uma parede porque é tanta energia que sai de você, tanta energia. E olha, você começa a falar outras línguas, você começa a falar outros sons. É uma coisa incrível essa prática. Até uma hora que você quer falar alguma coisa e não sai mais nada. Nessa hora, fecha os olhos. Fecha os olhos. Vamos anotar isso? Vamos anotar essa meditação? Experimenta essa um pouco. Vocês vão adorar, eu acho. Silvia, esse curso para ser instrutor de meditação, ele está fechado no Hotmart.
Ananda, se você quiser pegar o e-mail dela, eu não posso divulgar nesse momento esse curso, porque tem toda aquela história de fórmula de lançamento, que é aquele marketing que vai se fazendo, mas o marketing que eu faço é muito humanizado. O Michel, o Siddhartha fazem com muito respeito às pessoas, mas eles pedem para vender o curso e depois tirar do ar o curso. Aí fica aquela lei da escassez, as pessoas pensam que acabou, depois volta. E eu vendi esse curso em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Mas se alguém quiser, deixa o e-mail, a Ananda manda o link se vocês quiserem. Mas aí é um curso enorme, para você ser instrutor de meditação mesmo. Você vai aprender mais de uma centena de meditação e algumas meditações taoístas, tá? Daí eu não dou aula de taoísmo, não. Taoísmo eu não tenho o nível intelectual do taoísmo. Taoísmo é para gente que tem uma forma de pensamento muito... A minha mente é muito confusa, eu gosto de falar de tudo um pouco, mas eu pratico o taoísmo quase todo dia, que eu faço Qigong e Tai Chi. Então eu pratico, mas o curso... Então, nós temos 2 cursos, um que é com a Juliane e eu, que a semana que vem começa, são 5 aulas, esse curso é muito barato, é muito acessível, são 5 aulinhas, e nessas aulas nós fazemos vocês vão aprender muitas meditações, do yoga com a Ju e comigo as outras. E tem um curso de instrutor de meditação. Esse é um curso que, uau, é online. Esse é online, são centenas e centenas de aulas. Não, centenas não, deve ter umas 200 aulas comigo. E que entra a meditação, Mindfulness, que o Mindfulness, atenção plena, é uma preparação para a meditação, ok? Agora deixa eu falar de novo com vocês. Meditação Guiberish. Essa meditação... Tem pessoas que despertam a mediunidade, tem outras que têm 1000 paranormalidade, porque ela limpa muitas coisas, segundo os tibetanos que usam o Guiberish, são meditações que fazem com que eu ponha para fora, jogue fora coisas que eu nem achava que existia mais. Então você senta na frente de uma parede e fica fazendo, você vai ver voz de criança, voz japonesa, sânscrito, voz de índio, deixa sair. Guiberish, eu acabei não falando, é um bambu oco, A ideia dessa meditação é que você ponha tudo para fora. Então você faz um dia, faz 2, o tempo que você quiser, uns 20 minutos tá bom, faz 3, faz 4, aí um dia você vai falar, não sai mais nada, não sai som nenhum. Fecha os olhos e fique em silêncio, porque você vai se ver como um bambu oco. Você vai perceber que agora existe um vazio, que no budismo nós chamamos de shunyata, que é a experiência zero, a experiência do vazio. Essa, por exemplo, é uma técnica que trabalha muito com esse chakra, o chakra da garganta. Tem uma outra que trabalha muito com o chakra do terceiro olho, que é uma técnica de olhar no espelho. Só que essa eu tenho que passar para você outro dia, porque ou no curso outro dia, porque eu precisaria ter um recuo da câmera para vocês verem a minha postura e como fazer. Mas basicamente é uma técnica que você olha para o espelho sem piscar. Uau, é muito forte essa técnica, porque teu rosto vai mudando. Você faz vários dias, mudando. A Ananda não conseguiu fazer, né, sua querida? A Ananda falou, eu vejo muita coisa. Você vai vendo. Depois de um tempo, você olha para o espelho, não tem mais nada no espelho, como se fosse um vampiro, né? Quando você olhar para o espelho e não tiver mais nada, isso é iluminação. Quando você for fazer o Guiberish, ficar fazendo o som, faz, aí você vai falar, não sai som nenhum, isso é o vazio. Não tem mais nada para ser dito, não tem mais nada para ser visto, tá bom? A Ananda tá falando aqui que fez 7 dias dessa do espelho, mas eu precisaria ensinar alguns detalhes, eu precisaria mostrar para vocês, aqui não dá.
ela fez 7 dias e ficou com muito medo, porque você via vários rostos, né? Eu lembro que eu fiz isso, eu tinha uns 19, 20 anos, eu ficava apavorado. E é interessante, né? Algumas pessoas falam que essas imagens que vêm são de outras vidas. Outros falam que é a nossa sombra, nós olhamos as nossas sombras. Com o tempo, estudando Tantra, tendo formações de Tantra, que eu dou, vocês sabem, o Tantra fala que você tem um chakra aqui que tem um nó, chama Shiva Ghanti. É um nó que impede de você despertar esse chakra. Ah, Otávio, mas eu vi muita gente que fala que tem isso despertado. Um tiquinho, tem um pouquinho. Mas quando você abre aqui, você tem uma visão, uau. E não é fácil, tem um nó nesse chakra que chama Gantri, Shiva Gantri. Tem mais 2 chakras que tem esses nós, que impede de eu trazer a Kundalini para cá com tudo. Porque senão eu teria uma visão que eu não conseguiria segurar, não é? Uma visão só de quem é do mato, eu lembro quando eu fiz essas meditações, eu sempre fui da linha Nati, do Tantra, Daiane, eu sou iniciado na tradição Nati, que é a mesma do Gorakshanath e do Matsyendranath, do Hatha Yoga, né? Nati é uma escola que eu sigo que é meio xamânica. E quando eu fiz essas meditações daqui, eu lembro que fiz muito jejum, purificação, fazia muito yoga, ato sexual sagrado, e tive uma experiência que não foi nada boa, porque eu estava pegado a muitas coisas. Então não adiantava eu subir a Kundalini, porque a hora que chegasse, tá, mas eu quero me libertar de tudo mesmo. Quem é que quer se libertar de verdade? Normalmente a iluminação está associada à liberdade, mas quem que no fundo quer ser livre? Muitas coisas impedem, isso a gente pode falar num outro momento. E tem um livro do Carlos Castanhedas que chama, me corrijam aqui, ou quem está na internet, se puder pôr o nome para mim, que se chama O Voo da... Não, é o Presente da Águia, do Carlos Castanhedas, que eles fazem uma meditação parecida com essa do espelho, só que eles ficam olhando dentro da água, eles põem o espelho dentro da água. E você fica chamando um elemental da água. Uau! No livro do Carlos Castanhedas, o mestre dele, do Carlos Castanhedas, e o mestre do mestre, ele, que era um xamã incrível, o mestre dele, que era o Dom Juan, e o mestre do mestre tem que sair correndo daquela visão que se manifesta ali, daquela visão que essas meditações de trabalhar com esse chakra que acaba fazendo. Então, ainda mais hoje que aqui o Instagram está caindo um pouco, né? Vai e volta. Essa fica para outro dia, porque eu tenho que ensinar várias coisas para vocês fazerem direitinho, tá bom? Isso, O Presente da Águia, é um dos livros mais poderosos do Carlos Castanhedas. Não sei se você sabe, o Carlos Castanhedas é que escreveu A Erva do Diabo, que ele fala do peyote, e depois desse livro é que vem para o Brasil o conceito da ayahuasca, ou seja, ficou mais conhecido a ayahuasca, o Dom Pedrito, a Jurema Sagrada, através desse livro, A Erva do Diabo, que era um classicão dos anos 70, e então lá ele vai falar dessa meditação do espelho, ok? Então vocês viram, tem um monte de técnicas, né, como vocês viram aqui, técnicas do yoga, técnicas de sentar em silêncio, essas técnicas de dançar, de meditar aqui, de fazer o Giberish, ou de trabalhar com o Heart Chakra, que é uma meditação sufi árabe. Se você falar para um mestre budista, eles não veem sentido nessas meditações. Não vem sentido nenhum. Porque... Desculpa. Porque eles preferem meditar sem mexer o corpo. E tem pessoas que preferem meditar mexendo o corpo. Se você falar para um índio, medita sem mexer o corpo, ele não vai ver o menor sentido nisso. Para um índio. O menor sentido.
porque as práticas dele sempre são dançando. Se você falar para um iluminado zen budista, medita dançando, ele fala, para quê? Eu vou sentar em silêncio. Inclusive, no zen budismo nós falamos que para que entrar pela chaminé se eu posso entrar pela porta? Porque eles falam, faz a meditação mais simples, sente e olha para o chão. Para que usar mantras, ervas de poder? Para que usar dança? Para que usar falar outra língua, olhar para cá? Porque cada um de vocês, uma meditação vai transformar. Então, às vezes você escuta alguém falar de meditação e diz, isso não é para mim, eu não concordo com isso. Ok, mas não é só essa. Porque em cada povo medita de um jeito, cada região. Depende do que eu busco na meditação, depende do que eu busco, qual é o meu interesse. Eu sempre meditei para me iluminar, então eu pus um interesse muito alto na meditação, muito alto, e nunca aconteceu nada. Isso é engraçado. Esses pequenos samadhis, que são pequenas iluminações, que você já teve também, aconteceu quando eu menos esperava. Então cada pessoa é de um jeito. Por isso que a meditação, como aqui escreve a Silvia Martins, um livro do Osho, a primeira e a última liberdade. Porque as primeiras percepções da meditação são as primeiras liberdades, e no final ela te dá a última. Que bom seria se todos nós pudéssemos morrer meditando, morrer num estado meditativo, tá bom? Agora eu vou responder perguntas de vocês, ok? Durante uns 10 minutos. Eu só vou pegar um pouquinho d'água ali e fiquem aí, faz as suas perguntas que eu respondo todas, tá bom? Vamos lá, o que vocês quiserem, porque já pensou se vocês conseguirem se tornarem praticantes de meditação e foi por um impulso meu? Eu vou ficar muito orgulhoso, não orgulhoso do ego, mas orgulhoso de, sabe, o Osho, ele falou um pouco antes de morrer para os discípulos dele, Osho, ele falava assim, que a tua vida aqui nesse planeta deixa esse planeta um pouco mais perfumado, um pouco mais amoroso. E quando eu ensino meditação, eu me sinto feliz de ter dado um pouco de amor para vocês. Yogini Fernanda, não precisa soltar a medalhinha de São Bento. Tem coisas só quando a gente morrer a gente vai desapegar, né? Coisas materiais, o que não pode é exagerar nas coisas materiais. Não pode exagerar. Não ficar... isso não vai ser um empecilho na hora dessa liberdade, tá bom? Tem uma pessoa aqui que me escreve, que é da editora Letra d'Água. Eu conheço essa editora Letra d'Água, não sei se é o que eu estou pensando. É uma editora linda, 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 parabéns. E meditar são pequenas mortes. Às vezes sim, nós não podemos às vezes, sabe, fechar. Meditação é algo indefinível, não tem uma definição. Uma vez perguntaram para um mestre chamado Eliphas Levi, o que é Deus? E ele disse, definir Deus é negá-lo. Definir Deus é negá-lo. Definir meditação muitas vezes é negar, porque eu me fecho, né? Meditação é parar de pensar. Meditação é uma pequena morte. Às vezes meditação é você ficar o dia inteiro pensando mal dos outros. Pensando mal dos outros. Então por isso desse esvaziar a mente, né? Como o Adriano fala, professor, me disseram que o homossexual não deve elevar a Kundalini. O que o senhor sabe sobre isso? Eu sei que isso é uma bobagem. Isso vem de uma escola específica, porque já tem uma imagem de que o homossexual não pode mexer com Kundalini. Então, essas são crenças que só atrapalham. Espiritualidade não tem nenhuma relação com a nossa sexualidade. Você não é a tua sexualidade, você é muito mais que isso.
Você tem uma sexualidade, mas você não é a sua sexualidade. E o Tantra tem meditações na sexualidade sagrada, que chama Maituna. Eu tenho um curso de Maituna, que é o ato sexual sagrado. E não importa se a pessoa é bissexual, homossexual, monogâmica, não monogâmica, não faz diferença nenhuma. Essa discussão a gente fica muito no plano físico. No plano físico. Você não entra no alto, tá bom? Como encontrar nosso verdadeiro Dharma? A meditação ajuda nós a descobrirmos o nosso Dharma, mas o Dharma... eu gosto muito de um pensamento que diz assim, até os 40 anos, nós não precisamos saber o que queremos da vida. Não precisamos até os 40 anos. E depois dos 40 também não. Porque quem sabe o que quer, às vezes fica muito rígido, é muito chato. Mas depois dos 40 precisamos saber o que não queremos mais. Isso é o Dharma. Às vezes o Dharma não é descobrir o que eu quero, mas descobrir o que eu não quero. Porque a hora que eu descobrir o que eu quero, eu fecho portas. Eu quero tal coisa, mas e se surgiu uma coisa nova que eu nunca tinha pensado? Então a ideia é descobrir sempre aquilo que eu não quero na vida. Pensa nisso. A Fernanda fala se tem que contar ou não a respiração. Isso é o que eu falei lá no início hoje dessa aula, que tem meditações guiadas que você fica inspirando e expirando, e contando. Essas meditações são mais ocidentais. Isso é uma coisa nossa, ocidental, de contar. É muito comum, toda vez que eu falo de meditação, alguém me perguntar quanto tempo eu faço. E essa pergunta é de quem está começando na meditação. Porque se você fizer meditação pensando em fazer um certo tempo, isso vai ser um grande problema. Porque nós perdemos toda a nossa naturalidade. Toda a nossa naturalidade. Tem que deixar isso muito livre. Muito livre mesmo, tá? A meditação é para levar ao estado de êxtase? Não. Não, porque êxtase, quem entra normalmente é o homem, Suzete, é o homem. O homem, a meditação dele é extasiática, é para fora. E a mulher, normalmente, a meditação é entasiástica, ela é para dentro. Ela é para dentro. Os homens que guiam meditação, já percebi, eles falam muito. Quando eles estão ensinando meditação, falam, não tem fim. A mulher praticamente não fala nada, porque a experiência dela é interior. Então a mulher, a priori, entra num processo de êxtase. Êxtase é dentro, êxtase é um processo para fora, é um processo que se manifesta fora. E é o que a Adriana está me perguntando agora, porque essa pergunta sempre vem, quanto tempo é bom meditar? E se eu respondo qualquer coisa, eu estrago a meditação de vocês. Medite 1 minuto por dia, medite 5 horas por dia, medite 10 horas por dia, medite meia hora por dia. Qualquer resposta que eu der, eu acabo com a meditação de vocês. E eu vou ter o karma disso. Porque eu vou criar uma condição que vocês vão perder a espontaneidade. A meditação ela tem que ser espontânea, na minha opinião. Ela não pode ser uma obrigação. Ela não pode ser uma coisa forçada. E o Ocidente, nós criamos assim, qual a melhor roupa, qual a melhor hora, tem que comer antes, tem que comer depois, pode dormir, pode sentar, pode deitar, tem que fazer para o norte, para o sul. Tudo isso é problema. É como uma música do Djavan, que chama Oceano, que ela fala assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano. Então quando nós falamos isso, vem me fazer feliz porque eu te amo, aí você pergunta para mim, Otávio, mas como que eu devo te amar? Perdemos a poesia. Perdemos a naturalidade, a brincadeira. E nós ocidentais, nós criamos todo esse
esse conceito que acaba sendo problemático, tá bom? Acaba sendo problemático. É lógico que a nossa mente, o nosso corpo mental não gosta de meditação. A nossa mente, de um modo geral, foge da meditação, porque a meditação, seja ela qual for, é muito nítido que a mente é a minha empregada, que a mente não é a minha patroa. Então, a partir daí, eu posso desenvolver um jeito de desculpas para nunca meditar. Agora, eu faço uma brincadeira para fechar um pouco aqui já a nossa live, que é uma brincadeira só, mas ela é séria, que é assim: signo de Gêmeos. Quanto tempo um geminiano medita? 5 minutos. E um capricorniano, isso é uma brincadeira, que pode ser séria. E um capricorniano, quanto tempo medita? 2 horas. 2 horas. E um pisciano, quanto tempo medita? 10 horas por dia. E um ariano, 1 minuto. E um leonino, 2 minutos. E um sagitariano, 3 minutos. Isso é uma brincadeira porque depende do nosso temperamento. É claro que a priori o pisciano ele é muito mais adaptado para essas meditações sentadas. Ou meditações do Hare Krishna, ou meditações... como a Leone aqui fala comigo, eu medito 2 segundos, porque tem signos, e o signo é uma forma de eu ler as coisas, tem outras formas de ler, que ele tem uma dificuldade com a meditação. Para ele vai ser um desafio. Para o pisciano, a priori é uma moleza. Para mim que sou Libra, Gêmeos e Aquário, signos do ar, da mente, a mente vai contra a meditação. Por isso que eu gosto de meditar com o corpo. Agora, Câncer, Escorpião, é mais fácil, a priori. Entrar nesse estado, que é o estado de Samadhi, o estado da iluminação, tá bom? Eu vou falar para você. Normalmente os signos de terra, né, Touro, Capricórnio e Virgem, e água, Câncer, Escorpião e Peixes, vão adentrar na meditação com mais tranquilidade, mas tem que perceber que eu sou de Libra, mas eu tenho muito fogo no meu mapa. Eu sou Libra, ótimo. Libra é elemento ar. Mas eu tenho muito mais fogo no meu mapa, porque eu sou ascendente Leão, Lua em Leão, Plutão, Aquário, tudo em Leão. Então o que acontece? Eu tenho muito fogo, então eu prefiro fazer meditações que envolvem o corpo, porque o fogo no mapa ele pede muita movimentação corporal, ok? Meus irmãos, deixa eu dar só um último aviso aqui para vocês. Então, terça-feira agora que vem, começa um curso meu e com a Ju de meditação, se vocês quiserem, é uma participação minha, se vocês quiserem, é um grupo pequenininho, é pelo Zoom, vocês ficam conversando com a gente o tempo todo, a Nanda pôs o link. E a gente, sempre que eu falo de astrologia, vocês que pedem, né? Tem um trabalho que eu faço que é o mapa astrológico, acho que muitos de vocês já fizeram um mapa comigo, vocês são a minha turma aqui, minha gangue, e eu estou fazendo até agora, ainda por causa do Covid, fazendo esse trabalho que você pede 2 mapas astrológicos, você ganha 1. Então, se você faz em 2 pessoas, sai menos de R$15 por mês. Se você parcelar em 12 vezes, sei lá, 15, R$18 por mês, e você vai ter um mapa meu para a vida toda. É bacana porque vocês me ajudam nesse período de crise, quem pode, e eu ajudo vocês porque você pede um mapa que normalmente custa R$300, mas você pede um e ganha o outro. Então tem que pedir em 2 pessoas o mapa. Porque normalmente na casa 12 do mapa astrológico, ali tem algumas indicações das melhores meditações para mim. Tem algumas indicações dos melhores caminhos meditativos para mim, na casa 12, tá? Então, se alguém tiver vontade de encomendar, vocês podem entrar no site da escola, humaniversidade.com.br, humaniversidade.com.br. O mapa é eu falando com você, né? Você recebe uma mídia e o que eu falar para você vale pro resto da tua vida.
que eu falo do teu ascendente, que é a forma de você se mostrar, falo do teu sol, que é teu signo, falo da tua lua, que é vidas passadas, para quem gosta, falo de sexualidade, espiritualidade, dinheiro, trabalho, saúde, casamento, namoro, filhos. Eu falo muito do Dharma, do caminho, que pode ter relação com você se fizer sentido para você, ok? Mais alguma pergunta, meus irmãos de meditação? Eu fico desafio aí para vocês. Vamos fazer essa da dança, quem gostou. Eu não sei a idade que vocês têm aqui, mas quem é jovem fala: uau, Otávio, essa da dança faz sentido. Eu acho incrível essa da dança. Dança uns 15, 20 minutos, depois fecha os olhos e fica em silêncio. Não é a Kundalini, que é chacoalhar, só dançar. Chama Nataraj. Quiser dançar 1 hora, mas faz vários dias. Vários dias. Faz, para ver o que faz contigo essa meditação da dança. Ela é incrível, incrível. E ela é do chakra básico, né? Ela vem lá de baixo, a dança, vem do Muladhara Chakra. Aí tem uma meditação que vem daqui, outra que vem daqui. Otávio, existe uma para todos os chakras? Na minha opinião, não. Nem é bom mexer com tudo. Vai se conhecendo um pouco. Sabe como terapia? Você um dia fala só da família, o outro mês você fala só do casamento, outro mês você fala só do trabalho. É importante que a meditação você perceba essa característica de ir um pouquinho, ficar um tempo martelando em algum chakra para sentir isso, tá bom? E sinto isso mesmo, Yogini. A meditação é uma forma de nós sacralizarmos a própria vida. As pessoas meditativas são incapazes de fazer mal para alguém. Às vezes até eu escuto alguém falando: a meditação fez de mim uma pessoa boa. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande mentira. A meditação não faz ninguém se tornar uma pessoa melhor. Não faz. A meditação faz você sempre ver que por detrás do nosso ego, da nossa mente, nós já somos pessoas boas. Então guarda isso. Meditação não é para fazer de mim um ser humano melhor. É para mim descobrir que se tirar o lixo do mundo, o lixo da política, o lixo das competições, o lixo da ganância, o lixo das intrigas, o lixo muitas vezes do que foi ensinado para mim na infância, se tirar todo esse lixo, já existe ali um ser humano muito bom. Isso é unânime. Meditação nunca fez de ninguém um ser humano melhor. É um reconhecimento. Aliás, iluminação também é isso. Iluminação é um reconhecimento daquilo que você é. Tá bom? Eu vou desligar agora, porque daqui a pouquinho, lá nos Instagram meu e da Nanda, né, da Uma Universidade, eu vou fazer reiki para quem já morreu, que é uma forma de eu contribuir aqui nesse momento da pandemia, para quem já morreu e para quem está vivo também. Se você quiser lá deixar o nome no Instagram de alguém que já faleceu, que você quer que eu mande, eu mando com o maior prazer, tá bom? Me curvo diante de vocês. Como eu sempre digo, se nós nos vermos um dia, eu vou ficar muito feliz de poder te abraçar. Se nós nunca nos vermos, que vocês tenham uma vida extraordinária. Amor de amor e mais amor ainda a todos vocês. Gratidão.